Boa noite, galera. Vamos entrando, gente. Vamos conectando. Hoje nós vamos estudar a substituição tributária para frente, responsabilidade tributária no viés substituição tributária para frente. Eu vou dar um tempinho aí pra galera entrar, tá certo? Bom, galera, espero que vocês tenham tido um Natal agradável, feliz, enfim. Agora vamos falar um pouquinho de direito tributário, tá certo? É isso aí. Bom, no vídeo passado, galera, só lembrando, eu tratei com vocês a respeito da substituição tributária para trás. E hoje eu irei tratar com vocês da substituição tributária para frente, que são os dois tipos de substituição tributária existentes. Só relembrando rapidinho aqui, no vídeo passado eu expliquei para vocês que responsabilidade tributária pode ser classificada de diversos modos. Um deles diz respeito à classificação quanto ao momento em que ocorre o vínculo entre o sujeito passivo e o Estado. Então, esse vínculo pode ocorrer por transferência ou por substituição. Por transferência, eu expliquei no vídeo passado, se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá. E eu estava explicando a responsabilidade por substituição tributária. A responsabilidade por substituição tributária para trás, eu expliquei no vídeo passado. Hoje, então, eu vou explicar para vocês a respeito da substituição tributária para frente, tá certo? Bom, o que acontece na substituição tributária para frente? Ocorre que nos casos em que os sujeitos passivos que ocupam posições nas cadeias de produção são substituídas por quem ocupa as posições anteriores. Então, é exatamente o contrário do que acontece na substituição tributária para trás, tá certo? Bom, aqueles sujeitos que ocupam as posições anteriores na cadeia de produção serão responsáveis tributários pelos que estão na sua frente da cadeia de produção, tá ok? Bom, eu vou explicar para vocês citando um exemplo que fica melhor para vocês entenderem, tá? Vamos por exemplo, citar um exemplo de do combustível em geral, né? Então, o combustível, nós temos uma refinaria que vende combustíveis para diversos distribuidores, tá certo? Estes distribuidores irão vender os seus combustíveis para vários postos de gasolina, tá bom? E os postos de gasolina vão vender o seu combustível para o consumidor final. Então, vamos prestar atenção na nossa cadeia de produção que temos aqui. Olha, nós temos a refinaria, tá? Nós temos os distribuidores, nós temos os postos e o consumidor final. Tá entendido? Vamos constatar que, neste caso, a refinaria é contribuinte quando vende para os distribuidores, tá ok? Então, a refinaria, ela não vai ser substituto tributário com relação aos distribuidores, porque ocorre uma venda direta. Mas, com relação à venda que ocorre entre o distribuidor para os postos de gasolina e dos postos de gasolina para o consumidor final, que a refinaria lá atrás vai ser responsável tributário pelo tributo que vai ser pago ainda por toda essa cadeia de produção, pelas distribuidoras, pelos postos de gasolina com relação ao consumidor final. Portanto, o que nós podemos constatar nesses casos? Que na substituição tributária para frente ocorre um adiantamento do pagamento do tributo, diferente do que ocorre na substituição tributária para trás, que ocorre um diferimento, um atraso no pagamento do tributo, tá certo? Na substituição tributária para frente, ocorre um adiantamento, pagamento
de um tributo, de um fato gerador que ainda não ocorreu. Pessoal, os fatos geradores da venda, no nosso exemplo, da distribuidora para o posto de gasolina e do posto de gasolina para o consumidor final, ainda não ocorreu. Mas o que acontece? A refinaria, quando ela vende o combustível para a distribuidora, além dela recolher o tributo devido como contribuinte, devido a essa venda efetivamente que ocorre entre a refinaria e a distribuidora, ela também irá recolher todos os tributos decorrentes da cadeia produtiva, de toda a cadeia produtiva. Ou seja, a refinaria irá recolher o tributo também, que seria devido do distribuidor para os postos de gasolina e dos postos de gasolina para os consumidores finais. Vocês entenderam? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Vocês conseguiram entender como é que funciona o mecanismo de substituição tributária para frente? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas eu acho que dando um exemplo dá para entender. E aí surge uma pergunta: como é que se pode pagar um tributo adiantado se eu não sei o valor que a mercadoria será vendida no futuro? Quer dizer, eu sequer sei se a mercadoria vai ser vendida no futuro, tá? Então, o que acontece? É utilizado um preço presumido, tá ok? Esse preço presumido, ele é o valor da mercadoria, o valor de mercado da mercadoria. Então, vamos supor, a gasolina em determinado local é vendida por X. Então, presume-se, para fins de recolhimento do tributo, que presume-se que a base de cálculo a ser apurada, para que seja apurado o tributo, será esse valor presumido, tá ok? Então, a substituição tributária para frente, nós vamos trabalhar com um valor presumido. Pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Prestem bastante atenção. Olha só, na substituição tributária para frente, olha, não ocorre o recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador. Isso não é correto dizer. Você não pode dizer que ocorreu o recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador. O que acontece, na verdade? Acontece que o pagamento, ele é antecipado. Vocês conseguem entender a diferença? Não ocorre o recolhimento do tributo, mas apenas o pagamento é antecipado. Porque existe, pessoal, uma diferença entre pagamento e recolhimento do tributo, tá? Você paga o tributo, mas o fisco, ele vai recolher o tributo apenas no final do processo de cobrança do tributo, tá certo? Então, vamos ficar atentos a isso. Essa questão já foi cobrada pela ESAF numa prova de auditor fiscal da Receita Federal, tá bem? Então, vou repetir para vocês. Não é correto dizer que a substituição tributária para frente, o responsável tributário irá recolher o tributo antes da ocorrência do fato gerador. Não é isso. Ocorre apenas a antecipação do pagamento. Tá ok, gente? Vocês entenderam, galera? Se entenderam, vamos fazer um joia? Faz um joia pra mim, pra eu saber que vocês estão entendendo. Então, valeu. Tá certo. Vamos passar pra frente. A substituição tributária para frente foi alvo de muita crítica, tá? Porque os contribuintes alegavam que estavam pagando por algo que sequer tinham certeza que iria ocorrer, não é? Conforme eu expliquei pra vocês,
O sujeito passivo lá atrás, ele já adianta o tributo de toda a cadeia de produção. Quer dizer, eu não sei se a venda vai se concretizar. Então, os contribuintes, eles não queriam, eles se revoltaram contra isso, assim, eles não admitiam, não achavam correto isso, tá? Mas o que acontece? Isso está na legislação infraconstitucional, né, a lei do ICMS, a lei Candir, e o que acontece? Eles argumentavam basicamente no sentido de que a substituição tributária para frente ofenderiam os princípios da capacidade contributiva e do não confisco. Enfim, são algumas teses que eles utilizavam. Mas isso, para dirimir as inúmeras controvérsias que surgiram, o STF consolidou o seu entendimento no sentido de que efetivamente é constitucional a substituição tributária para frente. Depois, em 1993, com a emenda constitucional número 3 de 1993, a substituição tributária para frente adentrou na nossa Constituição Federal de 1988. E isso através do parágrafo 7º do artigo 150 da nossa Constituição Federal. Eu vou ler junto com vocês o que dispõe esse parágrafo 7º do artigo 150, que destaca efetivamente a substituição tributária para frente na Constituição Federal. Consagrou, então. Então, hoje, o que nós temos? A substituição tributária para trás, ela não está na Constituição Federal. Hoje, o que consta da Constituição Federal é a substituição tributária para frente. Então, eu vou ler junto com vocês o dispositivo, tá ok? Olha, o dispositivo diz o seguinte: